Eu vou ser muito rápido, porque eu quero deixar mais tempo para a gente conversar. E o que eu vou fazer hoje é. A minha apresentação vai ser muito prática. Eu vou partir de um problema e apresentar 5 ideias que eu acho que qualquer pesquisador pode implantar para mudar a sua vida de publicação. Eu quero começar com uma notícia que é ruim, mas que não é surpresa para ninguém. A vida acadêmica ficou muito difícil. Ficou difícil conseguir, sobretudo, bons empregos na área do direito. A gente está vendo uma precarização do ensino que tem precarizado o trabalho docente, tem diminuído as vagas de trabalho. Então, eu acho que uma estratégia para quem quer ser professor, e eu não vejo de outra forma o mestrado e o doutorado como uma preparação para a vida acadêmica, quem quer ser professor tem que encontrar diferenciais para conseguir concorrer nesse mercado que tem se tornado tão difícil. As coisas tornaram-se muito diferentes. Eu defendi o meu doutorado em 98, e em 99 eu já me tornei professor de um programa de pós-graduação. Isso hoje é praticamente impossível. Então é preciso encontrar diferenciais. Eu quero partir aqui de um autor cujo livro eu recomendo demais que vocês leiam. É o Bob Burger. O livro se chama O Conselheiro. Lá ele conta uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que todo mundo tem um carro que você quer vender. Um carro usado, um carro em bom estado, mas não é um carro de luxo. Só que você quer cobrar por ele sempre o preço de uma Ferrari. Mas quem vai comprar quer pagar por ele o preço de um carro caindo aos pedaços, tipo aqueles tanques do Bolsonaro. Esse é o problema do currículo seu, do seu currículo, o que você pode fazer para melhorar o seu currículo. Você tem que pensar isso, que você quer receber o máximo possível e alguém quer pagar o mínimo possível pelo que você oferece. A primeira coisa importante aqui é a gente lembrar que ninguém ganha o que vale, e essa é a lógica do capitalismo. O dia que você for remunerado pelo que você vale, você será dispensado e 2 pessoas mais baratas vão ser contratadas no seu lugar. Então, o segredo para você conseguir se inserir nesse mercado cada vez mais competitivo é dar àquele que vai te empregar a sensação de que ele recebe mais do que aquilo que ele está pagando para você pelos seus serviços. O que você pode fazer para criar esse diferencial? Há muitas coisas que você pode fazer. Você pode fazer, por exemplo, qualificações sob a forma de cursos complementares de especialização. O mestrado e o doutorado são requisitos, então eles te deixam na posição 0. Você tem que criar diferenciais a partir daí. E cursos de especialização sobre ensino à distância, gestão universitária, podem ser um bom diferencial no seu currículo. Outra coisa são contatos. As universidades dependem cada vez mais de contato, e contatos são um diferencial para a sua contratação. Mas eu vou te falar que, de todos os diferenciais, o mais fácil de você mudar na sua vida e o mais definitivo são as publicações. Porque é dos poucos diferenciais que, de fato, se incorporam não à universidade, mas ao seu currículo. Por melhor que você seja um professor, se você mudar de instituição, seus alunos não vão com você, mas as suas publicações vão. Então, é preciso publicar material de qualidade e muito. O que eu vou fazer aqui, então, é apresentar 5 ideias que você pode incorporar à sua rotina
para te tornar um autor mais respeitado e mais profícuo. Acho que o primeiro problema da publicação é um problema de gestão de tempo. Nós temos uma tendência a procrastinar, a deixar para amanhã, né? Eu vou começar falando uma coisa aqui que acho que vai chocar muita gente. Não acho que a CAPES exige demais de nós. Não acho que nós estamos sob uma pressão que é desumana e que seja irrazoável. Ao contrário, eu acho que nós é que somos muito pouco disciplinados. Eu acredito que não existam grandes diferenças de inteligência entre as pessoas que estão cursando a pós-graduação da Universidade Católica de Salvador, ou da PUC Minas, ou da UFMG, ou de qualquer outra instituição. Eu sou professor há mais de 25 anos, e a minha experiência mostra que a diferença de inteligência entre os alunos do ensino superior, sejam eles de universidades massificadas, sejam da USP, é muito pequena. O que faz diferença no resultado final não é tanto a diferença, 10 pontos de QI não vão fazer essa diferença toda, mas a disciplina. 10 publicações vão fazer muita diferença. Eu vou dar alguns exemplos de por que eu acho que não é irrazoável e desumano o que a CAPES e os programas de pós-graduação exigem de nós. Certamente vocês já ouviram falar em Niklas Luhmann. Niklas Luhmann é certamente um dos nomes mais importantes da sociologia e da sociologia do direito, em especial, no século XX. O que talvez vocês não saibam é que Luhmann começou tarde. Ele caiu na vida acadêmica meio por acaso. Ele escreveu um paper e pediu para um ex-professor dele ler. Ele falou assim: olha, Luhmann, eu acho que você devia concorrer à cátedra de sociologia jurídica que acabou de ser criada na Universidade de Bielefeld. Mas eu não tenho nem doutorado, isso é um problema. Bom, o fato é que Luhmann, em um ano, escreveu uma tese de doutorado e uma tese de habilitação, que corresponde mais ou menos aqui no Brasil ao que a gente chama de livre docência. Em 30 anos de carreira, Luhmann escreveu 58 livros, centenas de artigos. Luhmann era uma pessoa muito inteligente, mas o que fazia diferença nessa publicação era a disciplina dele para escrever. Há muitos exemplos que eu posso dar. Por exemplo, fora da área do direito, eu fiz um levantamento sobre quantos artigos Stephen Hawking escreveu ao longo da sua vida. Ele escreveu entre 65 e 2015 228 trabalhos, quase todos como autor individual. É um mito isso de que na física os artigos têm 20 autores e aí é muito fácil. Não é fácil. E, na verdade, é comum em física experimental, mas não em física teórica, que haja muitos autores. A mesma coisa aconteceu com Einstein. Einstein, entre 1901 e 1955, escreveu 272 trabalhos científicos. Mas o direito é diferente. Então, vou pegar mais um exemplo do direito além do Luhmann. K. Sunstein, professor de constitucional em Harvard, entre 1997, que é quando, mais ou menos, eu comecei a minha carreira acadêmica, eu defendi meu doutorado em 98, 2014, ele publicou 237 trabalhos. 10 vezes o que eu publiquei. Eu acho que o primeiro problema para a gente publicar mais é a gente profissionalizar a escrita. Eu faço uma pergunta para você. Será que você dá aula se sobrar tempo? Ou, ao contrário, você dá aula e, se sobrar tempo, você faz as outras coisas? Porque é assim que a gente lida com a publicação. A gente encaixa ela em horários vagos que a gente tem.
quando na verdade o que a gente precisa fazer é bloquear horários aos quais você semanalmente dedica-se a escrever. Uma vez eu convidei para vir ao Brasil a professora Marta Nussbaum, e ela recusou. Ela viria em julho. E eu aprendi muito com a recusa dela. Ela disse assim: Marcelo, eu fico muito honrada com o convite, mas nas férias de verão do hemisfério norte, né, junho, julho, agosto, eu escrevo um livro. Todas as férias de verão. Né? O meu último livro de direito, eu escrevi ele em praticamente 2 meses. Não tem a ver com inteligência, nem com nada a não ser com disciplina. Né? É um livro sobre impeachment. Foi na época do impeachment da presidenta Dilma. E começou como um artigo, ele foi crescendo, e eu passei 12 horas por dia me dedicando ao livro durante 1 mês e meio. Né? Vou dar mais um exemplo. Victor Hugo, né? um autor que todo mundo conhece. Victor Hugo, ele tinha um método muito peculiar para escrever. Todo dia de manhã, ele já era um autor consagrado, morava numa grande propriedade, depois que ele voltou da Bélgica, e ele saía de casa com um criado e ia para uma cabana que tinha do lado da casa dele. Nessa cabana tinha uma mesa, uma cadeira, água, né, um pinico, e era tudo que tinha lá. Victor Hugo tirava toda a roupa do corpo, toda, ficava completamente nu. Entregava a roupa para o criado e o criado ia embora. Né? Ele não tinha como sair. E a única coisa que ele tinha para fazer era escrever. Ele não tinha uma cama para deitar, ele não tinha uma rede social para olhar, a alternativa dele era escrever. Victor Hugo tinha, antes de qualquer coisa, autoconhecimento. Victor Hugo sabia que o principal problema para nós escrevermos é a nossa disciplina, e que nós precisamos lutar para conseguirmos fazer tempo na nossa agenda para escrever. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é isso. O problema principal da escrita é disciplina. Se você escrever a sua dissertação uma vez por semana, por 1 hora, mas toda semana, vai ser muito menos desgastante do que ter que escrevê-la em 20 dias, no prazo final para entregá-la. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a recusar convites, a gente precisa aprender a bloquear tempo e não colocar outras atividades nesse horário. O segundo conselho que eu quero te dar tem a ver com regularidade. Ao contrário de muita gente, eu acho que a profissão docente é só uma profissão como qualquer outra. Não é um sacerdócio. E isso interfere no modo como eu vejo a escrita. A escrita faz parte dessa profissão. Né? Não é um momento de inspiração, um momento em que Deus me toca e eu sou inspirado a escrever. A experiência do Luma mostra isso, um trabalho cotidiano. Né? Eu acho que um dado importante é que publicações não são indistintas, ao contrário, publicações qualificadas são muito melhores para nós do que não qualificadas. Né? Só que essas publicações qualificadas, que são os periódicos do extrato A, os periódicos com índice de citação fora do Google Academics, né? Esses periódicos demoram para publicar. A minha experiência tem dito que os melhores periódicos levam 1 ano e meio desde a submissão do artigo para publicar. Qual que é o segredo, então? O segredo é manter regularidade. Não esperar um artigo ser publicado para enviar outro para publicação. Se eu mando um artigo agora e daqui a 3 meses outro,
eu vou ter daqui a 1 ano e meio um artigo e 3 meses depois um outro artigo publicado. É preciso manter regularidade. Esse ano eu estabeleci que pelo menos nos meses do final de fevereiro, de junho e de outubro, eu quero enviar artigos para revistas qualificadas, né? Manter regularidade, além de evitar a procrastinação. Acho que uma terceira dica é que a gente pode sempre melhorar o nosso estilo. E aí eu acho que os autores de língua inglesa, americanos, ingleses, australianos, eles escrevem melhor do que os autores do resto do mundo, né? E aí eu acho que tem uma série de coisas que eles fazem que a gente precisa incorporar à nossa escrita. Geralmente os artigos de autores de língua inglesa começam de uma forma inusitada. Um caso que tem uma vinculação inesperada com o tema do seu trabalho, né? Daqui a pouco eu vou indicar 3 livros para vocês, e um deles é do Steven Pinker, né? O Guia de Estilo. E no Guia de Estilo, Pinker diz algo muito interessante sobre a função do início do texto para prender a nossa atenção. E, de novo, escritores da língua inglesa têm inícios memoráveis. E eu vou ficar só com um, porque para mim é um exemplo tão perfeito de como que um texto pode começar. Eu não sei se vocês já leram o Peter Pan, do James Barrie, né? Um clássico infanto-juvenil. A primeira frase do livro é uma das frases mais geniais da história da literatura. Olha como que ela é. Todas as crianças crescem, menos uma. Eu acho essa abertura absolutamente genial. Por quê? Porque toda a história do Peter Pan está contida nessa frase, mas ela não revela nenhum spoiler. Se você não leu a história, não faz sentido, né? Mas a frase é absolutamente genial porque ela contém toda a história do livro em poucas palavras. Outra coisa que autores de língua inglesa fazem é citar pouco, né? Geralmente as citações são para refutar os autores que eles estão citando, né? Em termos de citações literais, os textos costumam ter um número razoável de referências, mas poucas citações literais, né? E eles articulam o texto de uma maneira evidente para o leitor. São coisas que nós podemos incorporar para melhorar o nosso estilo. Então não é só uma questão de evitar a procrastinação, de criar regularidade, mas também de aprimorar o estilo. E aí eu cheguei naquilo que eu vou chamar de a regra de ouro da escrita acadêmica. Toda vez que você escrever um texto, seja ele um artigo científico, um livro, ou uma dissertação, uma tese, você tem que se fazer a seguinte pergunta: por que alguém leria o meu trabalho? Né? Imagine, por exemplo, que você estiver escrevendo sobre Kant. A pergunta é: por que eu leria esse trabalho e não o próprio Kant? Imagine que você esteja escrevendo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu leria o seu trabalho e não o Estatuto? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que cria um diferencial muito grande naquilo que a gente escreve. Existem 2 autores que escreveram um livro clássico nos Estados Unidos, que são Gerald Graff e a Katie Birkenstein. O livro se chama They Say, I Say. Eles dizem, eu digo. Eles falam que um trabalho acadêmico se caracteriza por juntar um eles dizem a um eu digo. Se o seu trabalho só tem o eu digo, e você não se refere à bibliografia, à revisão de literatura, etc., ao estado da arte, então não é um artigo. É, no máximo, um ensaio. Se, ao contrário, você está só recapitulando o que os outros disseram, se só tem um they say, então também não é um artigo, é só um estudo.
E artigos acadêmicos não são nem ensaio nem estudo, né? Eu acho que você tem que ter sempre em mente, ao escrever o artigo, essa pergunta e tentar respondê-la, né? Sempre pergunte o que é que você quer demonstrar e por que o leitor se interessaria por ler o que você escreve e não aquilo sobre o que você escreve. E a última recomendação, o tempo já acabou, é que você tem que aprender a ouvir não. Nós temos uma certa dificuldade para ouvir não. Mas a gente caminha por um sistema de avaliação que, amadurecendo, ele vai se tornar cada vez mais rigoroso. Ele cada vez mais envolverá o que se chama de preprint, a publicação condicional de artigos para depois serem avaliados. E, portanto, a gente está vendo isso muito acontecer com a Covid-19, né? Artigos que são retirados é porque eles não tinham sido aprovados antes. Eles tinham sido publicados em preprint e acabam depois, na revisão, sendo retirados. E a gente caminha também para um sistema de open review. A gente está acostumado com double blind, né, em que o revisor não sabe quem escreveu e quem escreveu não sabe quem é o revisor, e a gente caminha cada vez mais para um sistema que é o contrário disso. O revisor vai saber que foi você que escreveu e você saberá quem foi que fez a revisão, né? Isso já está acontecendo em algumas áreas, e aí eu tenho uma dica final para você pensar. Eu digo uma coisa para os meus alunos, e repito isso sempre. Se você quiser olhar, entender para onde vai a academia no Brasil, olhe a medicina. É a medicina que dita os rumos da vida acadêmica no Brasil. Há 12 anos atrás, a medicina incorporou às diretrizes curriculares metodologias ativas de ensino, de aprendizagem. Isso foi feito há 2 anos atrás no direito. Enquanto o direito tem, não tem uma vaga fixa no conselho técnico da CAPES, né? É uma vaga da grande área que envolve arquitetura e outras áreas, a medicina tem 3. Se você quer ver o que vai acontecer com as publicações científicas, veja a medicina. E a medicina está partindo para um sistema de open review das publicações científicas e abandonando o double blind. E eu acho que isso é uma tendência. Eu disse que eu ia indicar 3 livros, eu estou terminando, que são 3 livros a que eu me referi aqui, né? O primeiro é o livro do Graff e Birkenstein, que se chama They Say, I Say. Infelizmente ele não existe publicado em português, mas é um livro de fácil leitura, muito prático, que eu recomendo muito. O segundo é o do Pinker, que é um grande neurocientista americano. Ele tem um livro chamado Guia de Escrita, publicado no Brasil, que ele usa da neurociência para propor práticas que você pode usar para escrever melhor. E, finalmente, um livro do Ahrens, A-H-R-E-N-S, chamado How to Take Smart Notes. Você consegue comprar esse livro em português, ou em inglês, ou em alemão, como tomar notas inteligentes, né? How to Take Smart Notes. Eu acho que esse é um livro que pode fazer muita diferença no seu projeto, no seu processo de escrita. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. Agora eu queria ouvir vocês.